E aí, pessoal, beleza? Vamos lá fechar essas aulas de vetores, né? Já falamos o que é o vetor, o que é grandeza escalar e grandeza vetorial, quais são as partes de um vetor, né? Que o vetor tem módulo, direção e sentido. A grandeza escalar só um número com unidade de medida, né? Um valor numérico e pronto. Falamos de como somar esses vetores, né? Só que agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais, fechar essa parte para que, quando for necessário, nós utilizarmos isso nas nossas aulas. Então, vamos lá, começando? Então, aí, professores Décio, Deise e Mac, né? Bom, vetores parte 3. Agora, nós vamos falar o quê? Vetor velocidade, vetor aceleração. O que isso significa? Que além do valor numérico e unidade de medida, eu tenho que dizer direção e sentido. A orientação. Aceleração centrípeta. Centrípeta é centro, certo? Uma aceleração que aponta para o centro. E a aceleração tangencial. Então, executar operações com vetores, certo? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Quando eu falo aceleração centrípeta, eu falo de centro. Tangencial é aquela aceleração que vai tentar fazer o quê? Te jogar numa direção que você passe direto numa curva. Tangente só toque um ponto, sem pensar nisso. E centrípeta, centrípeta, centro. Beleza? Então, vamos lá. Então, aí, ó, você vai observar um exemplo inicial, né? Qual a direção do vetor velocidade e aceleração quando o carro está fazendo uma curva? Então, você pode ter aí algumas situações. Na curva, você pode acionar os freios, que não é tão indicado, só se for uma curva bem fechada. Mas se você já entrar na velocidade ideal, é aconselhável que você não acione os freios. Por quê? Pessoal, geralmente quando você está fazendo uma curva, você acionar os freios, você pode o risco de derrapar. Por isso que existe os freios ABS, né? Vai evitar que ele trave. Então, o ABS ele freia várias vezes seguidas, várias vezes mesmo, e vai fazendo com que você tenha orientação. E alguns outros mecanismos dos carros novos, né? Controle de estabilidade e controle de tração. Uma roda escapa, a outra acelera e vai fazendo isso. Mas você tem duas opções. Ou você entra desacelerando na curva, ou você entra acelerando, ou você mantém. Qual o ideal? Vê que a curva é muito fechada? Reduz para uma velocidade que você consiga fazer e mantém ali a velocidade. Pisa no acelerador sem acelerar, só para manter a velocidade que você está e faz a curva melhor. Por quê? Até quando você dá uma aceleradinha, o carro puxa um pouquinho mais, então ele pega mais aderência na pista, mas não é indicado que você faça, eu vou meter o pé aqui e vou fazer essa curva. Não é isso. Entra na velocidade ideal, mantém e faz a curva com segurança. Geralmente tem lá escrito curva perigosa, fechada. Depois da curva você não tem visão, vai devagar. Beleza? Então, olha a aula de física aí, ó, no dia a dia de vocês. Então, esse carro está fazendo uma curva, aí aparenta ser uma curva que tenha até uma certa visibilidade, só que aí é que tá, né? Só lá para você ver se ela é realmente fechada ou não. Mas o ideal é sempre dirigir com prudência. Então, olha aí, vetor velocidade, pensa aí, ó, vetor V1, V2, V3 ali, né? A velocidade instantânea é representada em cada ponto da trajetória curva por um vetor tangente a ela. Então, eu tenho um vetor V1, certo? Está aqui o V1, está aqui o V2 e está aqui o V3. Então, são vetores pontuais em alguns pontos dessa trajetória. Ah, como assim é tangencial? Está pegando muito. Não, aqui é uma representação, gente. Mas se você fosse fazer, você teria uma curva, você teria um ponto e apenas nesse ponto aqui, ó, como é que eu posso até aí? Como se fosse só triscar, tá? Passar ali. Então, na representação é para mostrar que tem essas velocidades. Depois, outro, aqui V2, V3 e assim por diante. Você vai ter várias velocidades. Pode ter até 10, 15, quantas você quiser, porque velocidade instantânea
você sabe que é aquela naquele instante. Olhou, deu a velocidade, pronto, já era. Certo? Então, sempre prestar atenção. Aí você pensa, mas por que tem essa situação aí que parece estar apontando saindo? Então, pessoal, olha só. Se eu estou fazendo a curva, lembrar, se em algum momento eu derrapar por travar os freios, você vai derrapar. Você, se tiver areia na pista, você pode derrapar. E se tiver água, aquaplanagem. Então, o que acontece? Você vai pela tangente, você passa direto. Tanto é que eu brincava muito de bicicleta, levei muita queda, né? Não é igual hoje, tão perigoso, qualquer lugar carro. A gente andava muito. Ia fazer a curva, escorregava. O que acontecia? Você passava direto. Você não ia conseguir, você não vai cair fazendo a curva. Você vai cair e vai reto. É essa a ideia, entendeu? Então, cada ponto significa que se você passar, você tem a tendência de passar direto. O que te puxa é a aderência da estrada com o pneu, ou do asfalto com o pneu, até da terra mesmo, dependendo da sua velocidade e o tipo de pneu que você está usando. Então, vamos continuar lá. Beleza? Então, olha aí a cara, né? Tangente à curva, meu Deus, o que é isso? Será que é perigoso? Não, gente. Que tange ou toca em apenas um ponto. Foi o que eu falei para vocês e deixar aqui mais visível isso, né? Então, não tenham medo. Lembra que física, matemática é uma questão de leitura, de entendimento. É aceitar, é não ficar com isso que tudo é difícil, tá? Lembre-se, um vetor varia, muda quando varia qualquer um de seus elementos. Quais são os elementos de um vetor? Módulo, que é a intensidade, o valor numérico com a unidade de medida, direção horizontal, vertical, inclinado e sentido. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Então, toda direção tem apenas 2 sentidos. Isso aqui a gente viu no exercício, né? Desse modo, se um móvel descreve uma curva, mesmo que o módulo da velocidade seja constante, sua velocidade vetorial já está variando, pois em cada ponto da curva a velocidade vetorial tem uma direção. Então, o que acontece aqui? Vamos ver se é o slide aqui não, o 5. Pronto, o slide 5 significa o quê? Isso aqui é a velocidade vetorial. O que isso significa? Que ela vai sempre apontar como se fosse saindo. Em instantes diferentes, você tem a velocidade vetorial. É diferente de eu falar assim, a velocidade aqui é 60 km por hora. Isso significa que eu posso fazer toda essa trajetória a 60 km por hora, tá? Velocidade que eu falo, valor numérico. Mas a direção e o sentido muda. Esse aqui está apontando para cima, esse aqui já está na horizontal. Esse já inclinou e esse aqui apontando para baixo. É isso aí que está falando que muda, a direção e o sentido, mesmo que o valor numérico permaneça, certo? Então, prestar atenção aí, Sempre vai estar mudando quando estiver fazendo uma curva. Se estiver fazendo uma curva, a velocidade vetorial vai mudar. Então, aceleração centrípeta. Olha aqui, praticamente centro, né? A palavra aceleração refere-se à ação de acelerar, ou seja, o fato de aumentar ou diminuir quem? A velocidade. Por isso é importante distinguir velocidade de aceleração. Lembra lá o que é velocidade? Mostra a mudança de posição. Você sai de um ponto para outro em um tempo, de um corpo em relação ao tempo. A aceleração indica de que forma muda essa velocidade. Então, professor, então quer dizer o seguinte, saí de um ponto, cheguei em outro, eu tenho aceleração. Não, você pode ir numa velocidade constante. Por exemplo, eu estou andando 2 metros a cada segundo. Estou andando 2 metros a cada segundo. Vai mais rápido, eu acelero um pouco. O que vai acontecer? Estou andando 4 metros por segundo. Já estou numa passada muito rápida. Comecei a correr. Estou a 8 metros por segundo. Então, o que aconteceu? Eu saí de 2, aumentei para 4 metros por segundo, depois para 8. Significa que eu estou aumentando, estou acelerando. Certo?
Ou se eu estiver no movimento retardado. O que é retardado? Reduzir a velocidade. Então, a aceleração é mudar a velocidade. Tanto é que tem aquele metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, por que metros por segundo ao quadrado? Porque velocidade é metros por segundo e tempo é segundo. Então, muda a velocidade metros por segundo em segundo. Quilômetros por hora em hora. Só que geralmente vocês não vão achar quilômetros por hora ao quadrado. Pode, só que não é muito legal para utilizar. Então, vai ser geralmente metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Então, lembrando aí, ó, velocidade, mudança de posição. Sai de um local para o outro. A aceleração é mudar a velocidade. Vocês falam isso, gente, todo tempo. Ah, acelera aí, vai mais rápido. Pô, freia, vai mais devagar, cara. A curva aí, ó, a gente vai se arrebentar de bicicleta e tal. É essa a ideia. Olha aqui, ó, isso aqui é alta velocidade, né? Que é corrida mesmo. Aqui você tem que limpar até para não ter nenhum resquício de óleo, de areia, de nada disso. Tem que estar limpando essa pista de competição todo o tempo. Muitos são os fatores que podem fazer com que isso ocorra. O excesso de velocidade e a má conservação da pista, pneus carecas e tudo mais. O que aconteceu aí? Ó? Houve uma derrapagem, ele acabou perdendo o controle. Então, ele sempre fala excesso de velocidade, má conservação, pneus carecas, chuva, tudo que você pensar pode causar acidente. Todos esses fatores. Às vezes, na realidade, gente, falar algo aqui para vocês. O ser humano, ele não tem medo daquilo que ele desconhece. Por exemplo, uma criança, ela se joga da cama, se joga do sofá, ela vai se machucar porque ela desconhece perigo. Algumas pessoas observam filmes que aquele ator faz aquela curva. Nossa, meu sonho é fazer aquilo. Gente, aquilo é feito por profissional. Às vezes é gravado várias e várias vezes. Dublê só vive machucado, quebrado, o cara fratura osso, faz um monte de coisa. Profissionais, ocorre acidentes, ocorre até chegar a óbito e tudo mais. Então, entendam uma coisa, o medo ele é essencial para você fazer algo, não pode ser desespero. Desespero você se bloqueia, mas você tem que ter um receio. Ah, eu comprei um carro, ele tem uma estabilidade, controle de estabilidade de tração, isso e aquilo, eu vou meter o pé agora. O carro foi feito para correr, você ainda não sabe andar naquele carro. Então, o que você faz? Pode ter o risco da pista, buraco, areia, água, tudo que você pensar. Animais, você também corre o risco de bater. Aí, todo tempo tem história que está andando na estrada, cachorro, uma vaca que é muito grande, um touro, um cavalo, ou um bicho, sei lá, alguns animais, né, mais incomum de você achar, mas geralmente aparece. Então, se você estiver numa velocidade menor, você não vai matar o animal está no habitat dele. Então, vai devagar e evita, porque em alta velocidade você não consegue fazer curva direito, você não consegue frear e você não consegue ter uma direção defensiva, uma direção com segurança. Entendeu? Então, prestar bastante atenção nessas aulas, porque você vai aprender a evitar acidentes. Vamos lá? Continuando? Então, olha só. Aí pode ter acontecido o quê? Ah, ele derrapou ou o carro quebrou, aconteceu alguma coisa. Mas, olha aqui, aqui está mostrando um carro, lógico, dá uma acelerada na imagem, tá vendo? Mas aí parece que o quê? Parece que a estrada está molhada. Então, ele corre um grande risco de perder o controle. Perder o controle do carro dificilmente vai retornar, porque ele já passaria direto, né? Então, causaria um acidente. Ou aqui, olha só, a lógica que é uma GIF, né, que vai repetindo. Então, dá para fazer? Dá. Só que algumas curvas, até em alguns carros, eles aconselham que você primeiro aqueça os pneus, aqueça o motor do carro, você tem ali uma aderência melhor para fazer uma certa curva, né? Então, pessoal, olha só, até aqueles pilotos profissionais, quem já assistiu aí Velozes e Furiosos, sabe que o ator lá, esqueci o nome dele agora, mas ele acabou falecendo por um acidente, né? O que aconteceu? Lá no manual dizia, tem que aquecer os pneus e tudo mais. E sempre tem alguns fatos que você lê, né? Um deles foi que não estava
na temperatura ideal dos pneus. Os pneus têm que estar mais quentes, por quê? Porque ele fica mais maleável e adere melhor. Então, o que aconteceu? Escorregou, bateu e o carro incendiou. Então, poderia ter sido evitado? Poderia. Mas se você for ver, os acidentes geralmente são com profissionais que têm tempo de serviço. Os caras que estão aprendendo, eles são todos metódicos. Estou aprendendo, vou usar tudo. Depois, com o tempo, vai pegando confiança demais. Por isso que eu falei que o medo, às vezes, ele ajuda você a ter prudência, não desespero, tá? Então, vamos continuar lá. Então, lembrando que tem a forma correta de fazer as coisas. Às vezes, um detalhe errado pode custar a vida de uma pessoa aí. Bom, sempre que um corpo se movimenta em uma trajetória não retilínea, olha só, uma trajetória fazendo curva, age sobre ele uma força cujo efeito altera sua direção, para que o móvel possa percorrer a trajetória curva, fazer a curva, né? Fazer isso aqui, ó, fazer essas curvas, é isso que está falando. Essa força é chamada de força centrípeta. Centrípeta significa literalmente o que dirige para o centro. Exemplo, olha aí, a Lua girando ao redor da Terra, a Terra girando ao redor do Sol e assim por diante. Qual é a ideia? A Terra atrai a Lua, só que a Lua tem uma velocidade, por isso ela não cai na Terra, né? Mas ela se afasta muito, muito pouco a cada dia. Então, pessoal, olha só, a Lua, ela tem uma velocidade, até você, por isso que o ser humano ele fica assim tentando achar explicação para tudo. Como esses planetas são todos dessa forma geralmente arredondada? Por que ele está girando? Por que já está nessa velocidade e não cai? Porque tem que ter a velocidade e tem que ter a atração. Porque se não tiver atração, vai embora. E se não tiver velocidade, cai e se choca. Aí você pensa, como é lançado os satélites? Satélite, você vai numa certa região, de preferência bem no meio da Terra, ali onde está a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, né, rotação. Ele lança até chegar numa certa distância. Dependendo da distância, eu tenho velocidades diferentes. Está próximo da Terra, tem uma velocidade maior, porque senão vai cair. Está mais longe, aí eu vou acelerar até chegar numa certa velocidade que vai equilibrar. Aí ele vai ficar estacionário, vai ficar naquela distância. O estacionário pode dar várias voltas na Terra, mas tem que ter uma velocidade para que ele não caia. Beleza? Então vamos continuar lá. Então tudo aí são cálculos feitos até para satélites que vocês usam para celular, para o sinal da TV, para assistir essa aula, tudo isso é utilizado. Então olha só, a velocidade aqui está apontando, tentando sair, essa aponta para o centro. Essa tentando sair, essa aponta para o centro. Como é que eu poderia ver essa aceleração aí? Aceleração centrípeta. Tem como? Pessoal, fácil. Pega um objeto, de preferência macio, uma borracha, um pedaço de linha e fica girando. Aí você faz o seguinte para saber se isso é verdade. Você vai fazer o quê? Você vai, deixa eu ver aqui. Você vai girar. Em um certo ponto, estiver lá embaixo, você solta. Aí você vai ver para onde ela vai. Depois tenta soltar quando ela estiver subindo. Tenta soltar quando ela estiver para cá e tenta soltar quando ela estiver descendo. Você vai ver que ela sempre vai tentar ir reto, sair pela tangente. Aí você entende o que segura a borracha? A cordinha, como se fosse a força gravitacional da Lua em relação à Terra, a Terra em relação à Lua. E o que é a velocidade? Se você rodar devagar, ela não vai subir, ela vai cair. Então você tem que girar numa certa velocidade para manter o giro e ela não quebrar também. Dependendo da linha, se girar rápido demais, ela for frágil, ela arrebenta. Significa que a velocidade superou a força de atração. É o que a força de atração representada pela linha. E se a linha está puxando e você não tem velocidade suficiente, ela cai. A mesma ideia. Beleza? Vamos continuar lá. Então, é um exemplo de representar a aceleração centrípeta. Uma linha e uma borracha, tranquilamente. A equação que nós vamos utilizar já está prontinha, mas sempre que preciso nós vamos utilizar. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que é esse V, né? É a velocidade linear, é o que nós temos aí de velocidade. Sendo que V é a velocidade escalar, né? Quando fala escalar é o número, 60 km por hora. R é o raio da curvatura da trajetória.
O raio está aqui, gente. É a distância do centro até a borda. Que borda? Qualquer uma dessas. É o raio da bicicleta. Só é pensar em raio, raio da bicicleta. Beleza? Então, sempre que necessário, nós vamos utilizar esta equação. Bom, importante, nos movimentos retilíneos, em linha reta, a aceleração centrípeta é nula, porque o móvel não muda de direção nesse movimento, certo? A direção da aceleração centrípeta, como é? A direção da aceleração é considerada normal em relação à tangente, a trajetória, ou seja, ela é igual à velocidade vetorial. O que isso significa? Eu estou numa trajetória em linha reta, certo? Estou andando retinho aqui, então não estou fazendo curva nenhuma, então não tem para onde puxar. Agora, se você está numa posição, vai fazer uma curva, significa o quê? Que vai sempre te puxar como se tivesse um centro. É como se você pegasse aquela curva e fechasse um círculo. Se você está fazendo uma curva nesse sentido, o que acontece? Vai te puxar para lá. Se está fazendo uma curva nesse sentido, vai tentar te puxar para cá. Se eu estou reto, não tem. Aceleração centrípeta é zero. Beleza? Vamos lá. Continuando aí. Tá vendo ali que a aceleração centrípeta sempre faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. Bom, aceleração tangencial, certo? A centrípeta por cento, tangencial, que toca um ponto. Você já deve ter escutado alguém ter relatado que um carro que se envolveu em um acidente e saiu pela tangente. É algo meio incomum, né? Mas algumas pessoas falam, saiu pela tangente em uma curva. Então, o que acontece? A aceleração tangencial, a gente vai botar A com Tzinho aqui, é componente da aceleração vetorial na direção do vetor velocidade. Olha só, é o componente da aceleração vetorial na direção do vetor velocidade. Indica a variação do módulo deste. Possui módulo igual ao da aceleração escalar. O que acontece? Como está falando que no caso, né, um componente da aceleração vetorial. Então, componente é quando nós colocamos, deixa eu ver aqui, colocar aqui para vocês bem aqui. Se eu tenho um valor para cá, um V1, eu tenho outro valor para cá, V2, o que é componente? É se a real velocidade fosse para cá. Só que eu posso fazer as componentes V1 e V2. Isso é decomposição de vetores, tá? Só para dizer que componente é essa ou essa de uma velocidade que está inclinada. Lembra lá que vai fazendo curva? Beleza. E lembrando que a aceleração é variação de velocidade pela variação do tempo. Bom, aceleração tangencial. Observe o seguinte. Quando o móvel está executando um movimento retilíneo, a aceleração tangente é igual ao valor da aceleração normal que você tem. Porque está na mesma direção. Como é uma reta, não dá para dizer que toca em um ponto, né? Ela vai estar exatamente em cima aí do que você imagina. Então, tendo aí a velocidade, a aceleração tangente, que tocaria em um ponto, só que está em linha reta, é igual a aceleração. Então, sempre prestar atenção nessa situação aí. Aceleração centrípeta para o centro. Aceleração tangencial, ela toca em um ponto. Como está em linha reta, não tem como eu dizer que isso aí vai tocar em apenas um ponto, né? Bom, aceleração tangencial também trata-se da grandeza que vincula a variação da rapidez num determinado intervalo de tempo. Exemplo, no caso de um automóvel, a aceleração tangencial depende da forma como o condutor pisa no acelerador. Lembra lá que eu falei o seguinte, eu falei, pessoal, se ele está fazendo a curva, na realidade tem três possibilidades. Ou eu estou em velocidade constante, fazendo a curva lá, vamos dizer, a 60 por hora. Ou uma curva muito fechada, 20, 30 km por hora. Eu posso entrar na curva um pouco devagar e acelerar na curva, ou eu posso entrar na curva freando. Olha o que pode acontecer, eu posso frear, eu posso manter e eu posso acelerar.
Então depende muito de como você está pisando nesse pedal do acelerador. Então a tua aceleração vai estar de acordo com isso. Então vamos voltar lá? Então olha só, entendeu? A forma como pisa no acelerador. Como assim? Olha aí. Assim sendo, a aceleração tangencial é aquela que aumenta ou diminui a velocidade a qual o veículo se desloca. A aceleração centrípeta é por cento. Isso aqui é direto. Mas eu tenho a velocidade. Está numa direção. Se eu estou freando, a minha aceleração vai ser de diminuir a velocidade. Se eu estou entrando, acelerando, eu estou aumentando a velocidade. Então, eu posso acelerar ou desacelerar, certo? Pode estar na mesma direção que a velocidade ou direção contrária. O que isso quer dizer? Estou andando de bicicleta. Estou andando ali, beleza. Aí eu vou fazendo a curva, freando, né, para fazer a curva. Significa que eu estou diminuindo a velocidade. Se eu entro na curva e dou uma pedalada ali, o que acontece? Eu estou aumentando a minha velocidade, certo? Então, posso aumentar e posso diminuir. Então, pode estar na mesma direção da velocidade, aceleração tangencial, ou contrária, beleza? Continuando lá, vamos lá? A aceleração tangencial diferencia-se da aceleração normal. Vamos ver aqui. A aceleração normal é aquela que reflete a variação ou mudança, né, produzida na direção da velocidade num determinado intervalo de tempo. O que isso quer dizer? Direção não é valor numérico, né? Direção é para onde está apontando a velocidade. Retomando o exemplo do carro, a aceleração normal ocorre quando o condutor decide virar o volante e mudar a direção do veículo. Então, a aceleração normal ela tem a ver com o vetor, a direção, orientação, certo? A aceleração tangente tem a ver com aumentar ou reduzir. Entendeu a diferença? Então, prestar atenção. A aceleração normal tem a ver com a direção, orientação. E a aceleração tangencial tem a ver com a mudança de aumentar ou diminuir a velocidade. Bom, posto isso, constata-se que uma aceleração pode ter diferentes direções. Lógico, né? Depende da curva que você está fazendo. No mesmo sentido que a velocidade, certo? Então, o que foi falado aí? Ó? Quando o automóvel está em movimento acelerado, você entra e aumenta a velocidade, você dá uma acelerada ali, então você está aumentando. Você pode, em sentido contrário, fazer o quê? Reduzir, né? Quando o automóvel está em movimento retardado. Então, o que acontece? Quando você está nesse movimento, igual eu falei para você, está aumentando, você aumenta a velocidade, você está aí acelerando. Quando você pisa no freio, você está desacelerando. Então, a minha aceleração vai estar na direção da velocidade quando? Quando eu aumentar a aceleração. Valor positivo, está aumentando. Quando eu seguro, o que acontece? Quando você pedala, você acelera, né? Faz com que aumente a velocidade. Se você aperta no freio, na realidade, o contato, o atrito entre o pneu e a estrada, o asfalto, que seja, vai reduzir sua velocidade. Então, a aceleração tem que ser contrária. Como que eu vou diminuir se não for contrária? Pensa. Aceleração a favor, positivo, estou aumentando. A aceleração contra, geralmente, tem o quê? Um sinalzinho negativo. Então, com esse sinal negativo, você faz o quê? Reduz. Então, vamos voltar lá? Então, prestar bastante atenção, principalmente nessa questão de uma aceleração pode ter diferentes direções. Então, gente, prestar atenção em direção e prestar atenção em quando você está numa situação de falar um número é escalar, né? Você muda aí. Quando você fala nessa questão, deixa eu dar uma voltada aqui, ó, para que você observe. Aqui é o principal, porque toda hora você verifica aqui, ó, que quando
está se movendo, esse satélite, pode ser um satélite, a Lua, a velocidade muda todo o tempo. Tá vendo o Vzinho ali? Ó? Ele vai mudando todo o tempo a direção. A aceleração está nesse sentido. Quando eu falo direção, o V está mudando todo o tempo. Só que aí eu poderia estar o quê? O movimento da Lua, ela tem uma aceleração constante, porque não tem nenhum propulsor e nem nada segurando lá, porque está no vácuo, né? Então a aceleração está constante. Ou melhor, a velocidade está constante. Aí você pensa, mas se a velocidade está constante, então pessoal, olha aqui, ó, quando eu falo que a velocidade da Lua é constante, é a velocidade que ela está girando ao redor da Terra, velocidade. Agora, quando você olha a direção da velocidade, direção, não é o valor numérico, a direção vai mudando, porque ela vai tentando sair e não consegue. O que segura ela? A aceleração que aponta para o centro. Então, se eu fosse falar em aceleração, vamos voltar lá no exemplo? Se eu fosse falar nesse movimento, aceleração tangencial, não teria. Por que eu não teria? Porque em momento algum eu estou tendo mudança de velocidade. Eu estou tendo apenas mudança de direção. Direção, o que significa? Que aqui está acontecendo isso aqui, ó, mudança de direção. É isso aqui que é direção. Valor numérico é outra coisa. Então, em movimento, quando a velocidade é constante e está girando, o que vai me dar essa mudança de direção é a aceleração centrípeta, que ela está segurando. Agora, em um carro, não. Aí o carro vai poder ter essa situação de aceleração aqui, tangencial. Por quê? Porque eu posso acelerar, eu posso frear ou eu posso manter. E se eu manter a velocidade? Aí, meu amigo, não vai ter aceleração. Se a velocidade aqui for constante, essa aceleração não vai existir. Certo? Por quê? Pensa aí, gente, se eu estou fazendo a curva e eu estou mantendo, sempre tem que ter isso em mente. Mantive a velocidade, não tem aceleração. Eu acelerei, estou aumentando a velocidade. Eu freiei, eu estou reduzindo. Então, vamos voltar lá? Então, esse exemplo aqui ele é muito bom. Ele mostra mudança de direção e quando eu tenho mudança de velocidade, acelerar e reduzir. Por isso que a aceleração tangente ela aponta em duas direções. Bom, então aqui a situação, né, que eu falei para vocês, quando o automóvel está em movimento acelerado e quando ele está em movimento retardado, né, reduzindo. Aqui um exemplo, de novo voltando lá no início, lembra que a gente viu essa imagem? Qual a direção, olha só, direção, gente, não é valor numérico, do vetor velocidade e aceleração quando o carro está fazendo a curva. Então, qual é a direção do vetor velocidade? Vamos lá. O vetor velocidade, ele está tentando sair. Ele está fazendo a curva, mas eu não posso fazer uma reta curva, não tem como. A reta, ela tende a sair da curva, beleza? Aí você tem aqui, ó, velocidade. Essa é a ideia. Depois, você vai ter aqui aceleração tangente. Aí você pensa, professor, mas como assim? Nesse caso, ele está acelerando. A aceleração tangente está na mesma direção da velocidade aumentando, certo? E aqui, ó, a aceleração centrípeta. É como se você pudesse fechar um círculo e achar o centro dessa curva. Entendeu? Da curva que eu falo é como se fosse um círculo fechado, mas você sabe que a curva é só um pedacinho ali do círculo. Então, se ele faz isso, ele vai ter um centro. Então, quem está puxando ele para ali é o atrito do pneu do carro com a estrada. Então, é isso que está acontecendo. Agora, você podia falar, professor, mas e se ele estivesse freando? Aí, a aceleração tangente estaria apontando para trás. Beleza? Então, essa daí é a ideia. Tranquilo? Tangente, se estiver acelerando, no mesmo sentido e direção da velocidade, e sentido contrário, se estiver freando. A aceleração centrípeta sempre para o lado ali. Bom, e aí o exemplo que nós vimos lá anteriormente, né? Ele fazendo a curva. Então, aí lembrando, pode ser velocidade constante não ter aceleração, pode ser acelerando, aumentando a velocidade, e pode ser freando, reduzindo a velocidade. Então, pessoal, nós vamos utilizar muito isso em lançamento de objetos, né? Lançamento oblíquo, né? Você pega um objeto e joga, como se fosse joga uma pedra mesmo. Não um canhão, não. Vamos uma pedra. Pega uma pedra aqui e você joga. O que acontece? Você lança
e você quer chegar num certo ponto. Então a pedra vai subir, descer, você vai ter mudança de direção da velocidade, vai ter uma aceleração constante, chamada aceleração da gravidade, e assim por diante, que nós já vimos, né, lá em movimento em queda livre. Beleza? Então a aula continua.